A gente vai ler um texto de Atos. Eu queria te convidar, Atos capítulo 1, versículo 7. E depois a gente vai voltar para o Velho Testamento. A gente vai no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 25. Glória a Deus. Atos capítulo 1, versículo 7. Eu quero falar hoje o seguinte: Deus é um Deus que dá resposta no momento que a gente precisa, e Deus também é um Deus que não responde na hora que a gente quer. Mas pastor, como assim? Que confusão é essa? Tipo assim, Deus responde e não responde? Deus é um Deus que Ele realiza as coisas, traz as respostas que nós precisamos no momento dEle, não no nosso momento. Então a gente precisa entender nessa manhã que as coisas acontecem no momento de Deus. Não é o que Eclesiastes fala? Tudo tem um tempo. E aqui Atos capítulo 1, versículo 7 fala assim, ó: não vos pertence saber os tempos. Fale para o teu irmão, fique em paz, que nem tudo você vai saber entender. Não pertence a você entender o tempo das coisas. Se eu for responder para você no meu tempo, eu queria que fosse agora o milagre que eu estou esperando. Você é assim também? A cura que eu espero, eu queria agora. Mas Deus fala através da boca do apóstolo Paulo: Alessandro, não pertence a você entender os tempos. É no meu tempo e não é no seu, é na minha hora e não na sua. Alessandro, fique em paz e acalma o teu coração, que o meu tempo é muito melhor do que o teu. Fique em paz que na hora certa, e eu sei qual é essa hora, as coisas vão ser liberadas. Então, não convém que você venha saber. Já pensou? Você já percebeu que Deus é um Deus que fala o que Ele vai fazer, mas Ele não fala o processo que a gente vai passar? Deus, Ele fala, ó, eu sou com você, eu vou realizar isso na tua vida. Quem já ouviu Deus dando uma direção assim? Amém? Deus fala, mas Ele não fala o processo. Já pensou se Ele falasse para cada um de nós? Olha o que Paulo fala: não vos pertence saber o tempo. Já pensou se Deus tivesse falado para a gente: olha, Experimente Church, é o seguinte, no ano de 2020 vai começar uma pandemia lá na China, e essa pandemia que está a milhares de quilômetros de vocês vai chegar no Brasil, vai chegar em Itu, vai chegar em Salto, em Sorocaba, e provavelmente essa pandemia vai tocar em você, vai tocar em familiares seus. Já pensou se Deus tivesse falado isso para a gente, o tempo que ia acontecer? Como que ia estar o nosso coração? Não ia gerar uma ansiedade? Então você está vendo por que Deus não responde tudo que a gente deseja saber? Porque Ele sabe da nossa fragilidade, Ele conhece a nossa incapacidade. Então o Senhor, Ele não vai responder algumas coisas, e Ele vai trazer as respostas certas, nas horas certas. E Paulo continua dizendo aqui, além do tempo, o que Paulo fala aqui? As estações. Repete aí, fala, estações. Quais são as estações que a gente vive? Outono, inverno. Você vê que Deus é um Deus de fases, é um Deus de estações. E às vezes no inverno a gente está esperando numa fase, no inverno não, numa determinada estação, a gente está esperando uma resposta, e a gente está falando, puxa, está demorando. Mas Deus está falando para mim nessa manhã e para você: Alessandro, entenda as estações, o tempo, porque o Pai fez o quê? Já estabeleceu pelo seu próprio poder. No tempo certo, na estação certa, Deus vai trazer aquilo que eu e você estamos precisando. Mas nessa manhã, o que eu e você precisamos entender nesse texto que Paulo fala é o seguinte: independente do tempo que você está esperando, independente da estação que você e eu estejamos passando, se é boa ou é ruim, eu e você precisamos permanecer crendo que aquele que prometeu, Ele é fiel e Ele é justo, e Ele vai cumprir na nossa vida. Independente da estação hoje ser boa ou ser ruim, Alessandro, permanece crendo, permanece fiel, que a obra vai ser cumprida em nome de Jesus. Eu não sei como que você chegou aqui hoje em relação ao teu coração, talvez ansioso. Puxa, Alessandro, está demorando tanto para mim viver aquilo que um dia Deus falou. E eu quero falar para você: acalma o teu coração, porque é no tempo dele, na estação dele. A gente não vê flores florescendo no inverno, tem a estação certa.
Eu quero ser profeta na tua vida nessa manhã e declarar: na estação certa, o Senhor vai trazer o fruto que você tem buscado e desejado em nome de Jesus. Na estação certa, Deus vai cumprir o propósito dele. Então a primeira coisa que eu quero falar nessa manhã: Deus não responde tudo que temos perguntado, mas ao mesmo tempo eu quero convidar você agora, volta um pouquinho a sua Bíblia lá no Velho Testamento. Abre sua Bíblia lá no livro de Lamentações. Glória a Deus. Lamentações no capítulo de número 3. O versículo é de número 25. Lamentações 3 e o verso é 25. Aqui o profeta já começa dizendo o quê? Bom é o Senhor. Você pode declarar isso? Deus é bom. Amém? Bom é o Senhor para aqueles que... Fala aí para o teu irmão: espera. Olha aqui para mim. Você quer ver a bondade de Deus? Então espera. O que Paulo falou? É no tempo de Deus e na estação de Deus o poder dele vai se manifestar. E olha como o Velho e o Novo Testamento, eles se linkam, eles se conectam um ao outro. Paulo chega e fala: no tempo e na estação o poder de Deus vai ser manifesto. E aqui em Lamentações nós vemos o quê? Bom é o Senhor para aqueles que esperam. Então a palavra-chave dessa manhã para mim e para você: eu e você precisamos esperar. E esperar em quem? Em Deus. Esperar como? Sentados, chorando, desanimados? Não. Esperar continuando orando, continuando crendo, continuando acreditando, continuando realizando. Não é porque em uma determinada situação da nossa vida nós não estamos bem, que a nossa vida inteira não presta. É uma área apenas. E nessa área Deus está falando para mim e para você: Deus é bom, e a bondade dele vai se manifestar na nossa vida. Eu e você vamos experimentar a bondade de Deus em nome de Jesus. E quando que essa bondade vai acontecer? No tempo dele. Espera, Alessandro. Espera. Espera e continua o quê? Buscando. Espera nele, para a alma que o busca. Que a tua alma não esteja desesperada nesses dias. Que nós não venhamos ser roubados pela ansiedade. Todos aqui sabem o que significa kairos ou não? O que é kairos? Tempo. Deus tem um kairos para nós, um tempo para nós. E o kairos de Deus, ele é perfeito. E nesse kairos, nesse tempo de Deus, a gente não pode ser impaciente. A gente precisa aprender a suportar, a passar, a aguentar algumas situações. O que o nosso inimigo deseja que eu e você venhamos fazer é desistir. E eu quero falar para você nessa manhã, tanto aqueles que estão aqui presencial, como vocês que estão acompanhando pela live: não abra mão do chamado de Deus para a tua vida. Você não entendeu, só a Raquel que entendeu. Não abra mão do chamado de Deus para a tua vida, não desista. E quando eu falo chamado, não estou falando apenas do chamado da igreja ministerial, o chamado de ser feliz, o chamado de ser curado, o chamado de prosperar, o chamado de ao entrar e ao sair ser bendito, ao chamado daquilo que o Senhor escolheu para que eu e você venhamos viver. Não esquece. Isso serve para mim também. Deixa eu melhorar a minha frase. A gente não pode esquecer que nós fazemos parte de uma comunidade que tem uma frase que diz o quê? Lugar de novos começos. Se é um lugar de novos começos e Paulo chega e fala: olha, você no tempo certo e na estação certa você vai ver o poder de Deus se manifestar. E a gente vê em Lamentações que Deus é bom, e no tempo certo aqueles que estão esperando em Deus, a bondade dele vai acontecer. Sabe o que Deus está falando para nós, igreja, nessa manhã? Nós precisamos aprender a esperar. Em nome de Jesus, Pai, que no nosso coração a ansiedade não venha roubar, Senhor, a nossa fé. Nós não vamos desistir, nós vamos recomeçar quantas vezes forem necessárias, Senhor, em nome de Jesus. Às vezes, talvez você chegou aqui nessa manhã hoje impaciente. Puxa, está no inverno e eu quero verão, eu preciso do verão. Eu quero primavera, eu quero outono, e você está impaciente. Eu quero. E eu estou usando apenas como exemplo as estações, mas Deus fala através de Paulo a estação como o tempo. E às vezes a gente fala: meu Deus, eu estou orando e não acontece.
Querido, é no tempo de Deus. E no tempo de Deus a bondade dele vai acontecer. A gente precisa entender que a nossa vida, ela é feita do quê? De fases. Tem fases que eu tenho muito dinheiro, tem fases que eu não tenho nada. Tem fases que eu tenho saúde, tem fases que eu estou doente. Tem fases que eu sou feliz, tem fases que eu sou triste. A nossa vida é feita de fases. Mas independente da fase ser boa ou ruim, eu preciso entender, a bondade de Deus, ela é sobre a minha vida a todo o tempo. A bondade de Deus é sobre a tua vida a todo o tempo. Independente da estação, a bondade de Deus é sobre você a todo o tempo. Então, nessas fases, a gente precisa entender a primeira chave, que é perseverar. Perseverar é continuar. A Bíblia fala assim: batei, batei e abrir-se-vos-á. A Bíblia não fala bate que abre. A Bíblia fala bata e bata. O que isso quer dizer? Continua, persista. Vai batendo, que essa porta vai abrir uma hora. Continua orando, que essa porta vai abrir uma hora. Continua crendo que a obra de Deus vai acontecer na tua vida, na estação e no tempo certo. Mas a perseverança, ela tem a ver com constância. Eu posso ter fases. Estão comigo, irmãos? Eu posso ter fases boas e ruins, mas no meu coração, eu e você precisamos ser constantes. Às vezes a gente quer desistir, às vezes a gente quer parar, mas que dure apenas uma noite, e ao amanhecer a alegria do Senhor já vem e nos coloque no rumo de novo. Constância, constância. O Senhor nos chama para que a gente seja constante, permaneça. E eu anotei aqui: venha se conservar nele. Parece bobo o que eu vou falar, mas muitos irmãos, muitas pessoas do nosso meio estão perdendo a alegria de ler a Bíblia. Muitos de nós estão perdendo a alegria de orar. E isso faz com que a gente não venha se conservar. O que a Bíblia fala em Oséias? A gente tem perecido, tem desanimado, tem cansado por falta do quê? Conhecimento. E o conhecimento para mim e para você está onde? Na palavra de Deus. É ali que eu vou entender o que Deus tem para mim como filho. É ali que eu vou entender o que eu devo fazer na fase ruim. É ali que eu vou ver homens cheios da presença de Deus, como que eles se comportaram diante de algumas situações. A Bíblia, na verdade, se você for olhar, é um livro de erros e acertos. Faz sentido ou não? Vamos olhar um pouquinho para Davi. Davi para mim é o cara, gosto pra caramba dele. Só que a gente vê Davi caindo. A gente vê Davi traindo. A gente vê Davi errando. Fases ruins de Davi. Mas a gente vê também que aprende nos erros de Davi que quando ele errava, ele fazia o quê? Ele se arrependia e voltava para o centro da vontade de Deus. A gente vê Paulo, um perseguidor da igreja, um homem que matava em nome da fé dele, no Deus dele que ele acreditava. De repente ele tem uma experiência com Deus, e ele se abre para aquilo que Deus tem para ele, e vive a estação de Deus, a bondade de Deus. E eu acredito que Deus tem muito da bondade dele para se derramar em nós, e a gente ainda não viveu, porque a gente está sendo roubado pela ação do tempo. A ação do tempo, ela destrói a gente. Se você olhar para o teu carro, se você não cuidar do teu carro, deixa o teu carro todo dia debaixo do sol, durante anos, não troca o óleo do teu carro, não cuida do teu carro, o que vai acontecer com a ação do tempo no seu carro? Vai te estragar, vai corroer. Deixa o carro com uma pintura principalmente escura, exposto à ação do tempo, ele vai começar a ser corroído pela estação. Chuva, sol, vento, a estação vai corroer ele. E talvez você chegou aqui hoje exposto. Pastor, eu estou exposto a problema, a situação, enfim, tanta situação que estou começando até a adoecer. Agora, quando você acredita, crê nessa palavra de Lamentações 3 que nós acabamos de ler, o Senhor é bom.
a gente começa a entender que a bondade de Deus pode nos restaurar. Eu quero falar para você nessa manhã, Deus trouxe você aqui para restaurar a tua vida. Deus nos trouxe, nos reuniu aqui para restaurar a nossa vida. Talvez não olhem para você com um olhar de alguém que vai dar certo na vida, de alguém que vai dar certo, não, de alguém que vai viver a promessa de Deus na sua vida. É engraçado, eu estava falando de carro, vamos continuar no exemplo do carro. Eu gosto muito de carro antigo. Eu espero ainda ter um dia um Landau ou um Maverick. É um sonho que eu tenho. E quando eu vejo um na rua, eu olho e falo, meu Deus, que carrão e tal. E eu já, apesar, é claro que eu não sou um restaurador, sou só alguém que queria ter um carro antigo. Eu já olho e falo, nossa, eu só teria que arrumar ali, pôr um pneu tal, fazer isso tal. E daí eu falo pra Fran, falo, nossa, carro velho. Nada, nossa, feio, velho. Se Lamentações 3 fala que Deus é bom, a bondade de Deus nos restaura. As pessoas olham para nós e falam, esse aí não vai dar em nada mais, já era, acabou, passou. Esse aí não tem mais chance. Mas o olhar de bondade de Deus para mim e para você traz restauração. Está pegando isso ou não? Traz restauração. Então eu e você precisamos nos colocar no tempo e na estação de Deus, porque no tempo e na estação de Deus, a bondade de Deus vai nos restaurar. Pastor, como que vai nos restaurar? Se eu e você permanecermos crendo, orando, jejuando, entendendo que essa fase ela não vai durar para sempre. No dia oportuno, a bondade de Deus vai se manifestar na minha vida. A bondade de Deus é para aqueles que confiam e o buscam. Não foi o que a gente leu? Você está confiando em Deus? Você está buscando em Deus? Irmão, fica em paz, que no tempo certo e na estação certa, a bondade dEle vai alcançar a tua vida, em nome de Jesus. Fale para o teu irmão, está pegando aí, irmão? Está pegando? É para você isso aí. Eu estava falando do carro ser exposto. Se não me engano é Salmos 40 que fala que os olhos de Deus estão sobre nós. E Ele está atento, os ouvidos de Deus estão atentos ao nosso clamor. Se um carro exposto ele é corroído pelo tempo, o que um carro guardado, bem cuidado, vai viver? Ele vai ser um carro que vai ser valorizado, ele vai ser um carro mais bonito. Eu estou falando de carro, agora vamos falar da gente. Se você ficar exposto aí ao desânimo, ao cansaço, até a cara de velho talvez aumente. Agora vamos tentar fazer o seguinte, o que a gente leu? Deus é bom. Vamos ler de novo aqui. O Senhor é bom para aqueles que confiam e buscam. Deus é bom para aqueles que confiam e buscam. Será que Deus não está falando para nós que são dias da gente se guardar nele? Será que Deus não está falando que são dias da gente se esconder nas suas poderosas asas? Porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Que se eu estiver escondido e guardado nele, se a estação for ruim, eu sou guardado. Se a chuva for forte, nele eu sou guardado. Eu estou falando de restaurador de carro, agora vamos pensar num oleiro. Oleiro é o cara que faz coisas de barro. Um artista, um oleiro, ele pega aquele barro. Para mim que não sou um oleiro, talvez para você também que talvez não seja oleiro, a gente vai ver um monte de barro e vai falar, daqui não sai nada. Agora o oleiro tem um olhar diferente e a mão é diferente. Ele pega aquele barro e ele põe no negócio lá que eu não sei o nome, vai pisando e vai dando o que? Forma. Vai moldando isso. Eu acredito que nessa manhã Deus nos trouxe aqui para falar, você veio do barro, eu te fiz do barro. E para que você não seja exposto ao tempo, para que você não desanime, não canse, seja o barro nas minhas mãos para que eu venha te moldar. Eu tenho um caminho para você, eu tenho um tempo para você, eu tenho um destino para você. Deixa eu moldar você de acordo com a minha vontade. E uma coisa que eu não sabia, e eu fiquei sabendo, tem um tempinho já, mas fiquei sabendo há pouco tempo. Olha que contraditório, faz muito tempo, mas faz pouco tempo. Eu fiquei sabendo um dia aí, que o oleiro, quando ele está fazendo o vaso, e o vaso de alguma forma dá errado,
Ele não joga fora aquele barro, pega outro barro e começa. O que o oleiro faz? Ele joga água e ele aperta. Se for necessário, ele põe no fogo, mas ele não despreza o barro. Sabe o que eu quero falar para você? Eu e você não somos desprezados por Deus. Ele deseja nos moldar, e que essa manhã nós possamos estar abertos para ser curados e moldados pela vontade de Deus. O barrinho ruim, fala aí para o seu irmão, o barrinho ruim, o argila mole, fala, deixa o Senhor trabalhar em você. A gente precisa deixar Deus trabalhar na gente. A gente precisa entender quem nós somos em Deus. E se a gente estiver numa estação difícil, não joga fora. Não joga fora a sua fé. Deixa Deus, põe na mão dele. O Senhor é bom para aqueles que buscam e confiam. Se eu sou barro, Ele é o meu oleiro e Ele não vai me jogar fora. Ele está cuidando de mim. Eu sou a matéria-prima de Deus. Eu sou aquele que o Senhor escolheu. Ele me amou primeiro, não fui eu que o amei. Ele me amou primeiro quando eu ainda era uma forma, algo informe, uma massa informe no ventre da minha mãe. Ele já me amou, ali já havia me escolhido. Ontem eu e a Fran, a gente saiu almoçar e a gente estava conversando, e daí eu estava falando algumas coisas que eu fiz quando eu era criança, de aprontação, e os tapão que eu levei da minha mãe. Daí eu falei, você entendeu por que a minha família falava que eu era a barrigada perdida? Só que o oleiro nunca olhou para mim e falou, não valeu a pena. Pelo contrário, o oleiro, no tempo certo, na estação certa, ele começou a moldar a minha vida. Eu não vou abrir mão de quem eu sou em Deus. Eu queria convidar você a falar isso aí no teu espírito. E eu queria convidar você a olhar para dentro de si agora e pensar quais têm sido as frases que você tem usado e falado, larguei mão, abandonei, não quero mais, já era, não acredito. É nessa área, são nesses pensamentos, são nessas frases que eu quero falar para você. O oleiro deseja moldar você novamente. O oleiro deseja ver, realizar na minha e na tua vida. Lamentações capítulo 3 versículo 25, Ele é bom e no tempo certo Ele vai cumprir a promessa dEle, mas deixa Ele agir. Não se entregue à ação do tempo. Não são dias de nós nos entregarmos à ação do tempo. Deus é bom para aqueles que confiam e para aqueles que esperam. Deus é bom, o Kairós de Deus, no tempo de Deus, vai se manifestar em nós. Igreja, não compete a você, eu vou bancar Paulo aqui, não compete a vocês saberem o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria vontade, mas compete a nós buscarmos a bondade dEle, para aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam. Barrinho, argilinha, nosso papel é confiar e buscar, é só isso.